Olá, crianças responsáveis. A aula de hoje, a aula da sequência 3 do Aprender Sempre de Língua Portuguesa. A aula 7 está na página 53 do livro, tá? Então, hoje nós faremos somente a aula 7. Comparação das 3 cartas de leitor no contexto de produção primária. Como o autor escreve. Então, nós estamos vendo cartas de leitor. As diferenças e as semelhanças nas cartas de quando elas são escritas pelo autor, né, que a gente chama de a produção primária, é a carta completa, tá? E aquelas cartas que são editadas e publicadas, e eles colocam somente trechos. Nós analisamos nas aulas anteriores algumas diferenças de como fica uma carta quando ela acaba de ser escrita e uma carta quando ela é publicada. Vamos lá, então, o que vamos aprender? Nessa aula, vamos analisar o contexto de produção primário das cartas de leitor, que já lemos, e vamos olhar para os aspectos relacionados à sua estrutura. Como o autor começa a carta, como faz referência à matéria lida, como o autor termina a carta. Além desses aspectos, vamos também analisar a forma como ele escreve para revelar seu posicionamento frente à notícia lida. Bom, então a atividade de hoje, vocês vão comparar 3 cartas. As 3 cartas que nós já lemos e trabalhamos nas atividades anteriores. E vão responder as questões que estão logo abaixo. Então, vocês vão explicar aqui, ó, como a carta começa. Então, aqui vocês vão voltar na carta da Caroline Wolff, vão colocar aqui como que a carta inicia, como que ela começa. A carta dos estudantes da Escola Paulo Freire e a carta da Escola Professor Nadir Mota. São 3 cartas, só que vocês vão analisar aquela carta que é a completa, tá? Foi escrita por esses autores. Depois vocês vão analisar como quem escreve a carta se identifica e em qual parte da carta isso acontece. Coloca de cada uma aqui como que ele se identifica e o lugar da carta, né? A parte que aparece. As referências à matéria lida. Como que ele citou a matéria que foi lida, da notícia que foi lida? Coloca aqui de cada carta como que foi. Como que termina a carta? Coloca de cada carta como que terminou. E como os autores da carta se posicionam frente ao que leram. A opinião deles, a opinião de cada carta, como que foi o posicionamento. Coloca aqui da carta da Carolina, da carta dos estudantes da Paulo Freire e da carta da Escola Nadir Mota. E número 2. Em sua carta, Carolina Wolff utiliza várias formas de nomear os animais de estimação. Quais foram as diferentes maneiras de se referir aos animais de estimação utilizadas pela leitora? E por que você acredita que ela tem usado esse recurso em sua escrita? Coloca aqui a resposta de vocês, tá? Tanto na carta de Carolina quanto na escrita pelos estudantes da Paulo Freire, os escritores utilizaram a palavra pois em suas cartas. Volte a ler as 2 cartas e identifique em que parte do texto foram usadas e analise a questão abaixo. No lugar da palavra pois, nas cartas, que vocês vão voltar lá, pode grifar, achar onde eles usaram esse pois, tá bom? Grifa lá e entende. Também poderiam ser usadas quais expressões abaixo? Então, quais dessas daqui vocês acham que dá para trocar no lugar do pois e não muda o sentido, né? Não perde o sentido. Marque aqui com o X, tá bom? Então, vocês vão fazer essas atividades baseando nas 3 cartas que foram analisadas em aulas anteriores. Eu vou voltar e mostrar para vocês, ó. Nós temos, né, na aula anterior, que foi a aula 6, ó, essa carta aqui, ó. Essa carta aqui, que foi da escola Nadir Mota, é uma carta completa, ó, escrita pelos autores, os alunos, estudantes da turma dessa escola Nadir Mota. Vocês vão analisar essa daqui,
essa carta aqui, que é da Escola Paulo Freire. E a outra carta foi de uma aula anterior, que foi essa aqui, ó, da Carolina, que foi na aula anterior a essa, tá? Ó, são essas 3 cartas que você tem que voltar o tempo todo na aula de hoje e fazer a leitura para poder analisar, tá certo? Então, boa aula, tá bom? E até o próximo encontro.